E aí galera, como é que vocês estão? A paz, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, gozando de plena saúde, estejam todos felizes, lendo a Bíblia, que é a principal, para que todos nós, através da palavra, sejamos fortalecidos e possamos enfrentar as adversidades que se colocam à nossa frente e que, diga-se de passagem, não são poucas, né? Mas quando nós lemos a Bíblia, nós temos a certeza e a convicção de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está dirigindo as nossas vidas, está nos conduzindo em vitória, e por isso é tão importante a gente compartilhar da palavra de Deus. Então, nós não estamos aqui dando uma aula de teologia, mas é simplesmente um compartilhamento daquelas coisas que chamam a atenção na devocional, para que a sua devocional seja enriquecida e que você possa desfrutar de coisas tremendas que vêm da parte de Deus. Amém? Então vamos lá, nosso devocional é Isaías capítulos 52, 53 e 54. Então nós temos aqui no 52, capítulo 1, Deus aqui já falando para despertar Sião, para que ela se vista de força. Você se lembra que eu comentei na devocional passada que Deus, ele fala no 51:17, desperta, desperta, ó Jerusalém, como o primeiro chamado, né? Relembrando que lá no 51:9, na oração, o Isaías estava orando pedindo para Deus despertar, como se o povo estivesse clamando para Deus despertar. E Deus responde dizendo que não, vocês é que têm que despertar, eu continuo aqui. As rédeas da história estão na minha mão e o que vocês estão sofrendo é consequência dos atos de vocês. Então aqui é um segundo chamado para poder despertar. E é uma preparação para um futuro glorioso. E esse futuro glorioso está quando Deus aqui fala assim, põe as suas lindas roupas, ó cidade santa de Jerusalém. Ou seja, ele chama a cidade santa, e quando ele fala de roupas limpas é porque ela será habitada somente por pessoas santas. Então quando você lembra lá no final de Apocalipse, quando Jerusalém vai descer resplandecente, lá só vai entrar as pessoas que forem santas, as pessoas que estiverem livres de qualquer iniquidade, de qualquer pecado. Por isso ele diz, a palavra de Deus diz lá em Hebreus, que sem santificação ninguém verá Deus. E Jesus diz também no Sermão do Monte, bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Então, se nós queremos ver Deus, nós temos que lutar pela nossa santificação. Caso contrário, nós não vamos ficar nem na rabiola, né? Nós vamos ficar na rabeira mesmo, na rabeira ninguém entra, tá bom? Na rabeirinha lá do fundo, tá bom? Então vamos nos esforçar e ver esse chamado, é muito importante você compreender o poder desse chamado. É um chamado para a santidade, para que a gente possa desfrutar agora e na eternidade da presença de Deus. No 52:3 tem uma coisa muito legal, ele fala assim, quando eu vendi o exílio não recebi pagamento algum, agora resgatarei sem ter que pagar nada por você. Deus está mostrando aqui a sua soberania. Tá? Esse verso aqui ele traz justamente a compreensão da soberania, ou seja, quando o povo foi resgatado, Deus estava no controle da história. Foi ele que chamou os assírios para destruir Samaria, quando os assírios destruíram Samaria em 720, era o juízo de Deus sobre os israelitas, e quando vieram os babilônicos em 586, 18 de julho de 586, e destruíram completamente Jerusalém, era Deus que estava no controle. Era Deus que chamou. E do mesmo jeito que Deus estava no controle quando ele aplicou o juízo sobre o povo desobediente e rebelde, ele também estava no controle para poder resgatar. É isso que ele está dizendo aqui. Do mesmo jeito que eu exilei vocês, é também dessa forma que eu vou trazer vocês. Então confie em mim, porque as rédeas da história estão nas minhas mãos. E isso nos traz conforto, isso nos traz segurança, isso nos traz poder, porque nós sabemos que a história ainda está no controle do Senhor. Independente de pandemia, de governo, do que for acontecer, quem está no controle da história é o Senhor, e nós devemos, no mínimo, fidelidade e confiança a Ele. Então, elimina o medo, afasta a dúvida e manda essas coisas para os quintos dos infernos, porque não nos interessam essas coisas, beleza? Lá no 7, eu chamei a atenção aqui no 7, ele fala, como são belos os montes e os pés dos mensageiros que trazem as boas novas de paz e salvação. Então essa aqui é uma descrição poética da promessa divina de resgatar o seu povo. Do mesmo jeito que ele havia criado o povo, ele também prometeu que iria resgatar. E essa imagem são da cidade, e essa imagem é de uma cidade que está cercada por invasores, como estava Jerusalém, aguardo do seu herói vir salvá-la. É isso que esse texto ele continua aqui, ele fala, os vigias gritam, cantam de alegria, por quê? Porque o herói chegou, e o herói é Deus. Como Jerusalém foi liberta da mão dos assírios em 701, como nós já vimos de Senaqueribe,
ali eles estavam todos afligidos, estavam sofrendo. Quando você quiser, você lê lá o texto lá de 2 Reis, você vai ver como foi difícil aqueles momentos ali, e de repente veio o herói, e o herói sempre será Deus. O nosso herói é Cristo, o nosso herói é Deus, que vem em nosso socorro e em nossa salvação, beleza? Então não deixa aí de observar isso. Nos seus momentos de aflição e de angústia, quem te traz a paz e a salvação é Cristo Jesus. Ele é o único. Não adianta, você pode botar a tua confiança em que você quiser, no teu patrão, no teu emprego, na tua grana, uma hora isso vai ser abalado. Uma hora vai ser abalado, porque vai chegar um momento em que você vai se conscientizar que você não tem controle algum sobre os acontecimentos. E quando você chegar nessa conclusão, você vai saber que a única pessoa que tem controle sobre tudo é Deus. E aí o seu coração vai ser completamente rendido a Ele. Então é melhor você se render agora e confiar agora do que se render depois no meio da tribulação. Melhor vir pelo amor do que vir pela dor. Tá bom? Lá no verso 11 diz assim: saiam, saiam, deixem para trás o cativeiro. E aqui é uma exortação para deixar não o cativeiro da prisão, da cadeia, mas o cativeiro do pecado. Então isso aqui é um incentivo para o povo poder se purificar e abandonar a companhia do pecado e se agarrar a Deus. Bom, finalmente, 52 verso 13, é o quarto cântico do servo. É o último cântico do servo. É maravilhoso. Gente, que texto fantástico. Ele começa lá no verso 13, com a exaltação do servo. E aí depois do 52, 14 até o 53, 9, ele fala do sofrimento. Ele fala do sofrimento. E depois no 53, 10 até o 53, deixa eu ver aqui, 53, 10 até o 53, 12, ele vai falar da exaltação. E o sofrimento do servo aqui nesse texto, quando você olha, quando você vê, é o sofrimento que traz reconciliação. Nós vamos comentar aqui, tem mais coisa para comentar, mas é o sofrimento que trouxe a reconciliação entre o homem e Deus. E aí você vai ver que Jesus ele cumpriu perfeitamente todo esse sofrimento. Você pode olhar lá no seu texto de Mateus, capítulo 8 a 17, você pode ver também no capítulo 40 aqui de Isaías, você pode ver também lá em Atos dos Apóstolos 8, capítulo 30 até o 35, em Romanos 10, de 15 a 17, 1 Pedro 2, 24. Eu anotei tudo aqui para você não esquecer. Anota aí, depois você lê, você vai gostar, você vai curtir, porque é realmente demais. Ó, o verso 14 e 15 desse texto aqui do capítulo 52 ainda, ele fala que apesar da grandeza do servo, do que o servo representava o próprio Deus encarnado, que se fez carne, que se humilhou, haveria um espanto na terra. Porque ninguém esperava que o Salvador, ninguém esperava que o herói, o grande Salvador, o resgatador, né, que seria o termo mais apropriado, o resgatador, ele sofresse e morresse. Então o que causou espanto nas nações é que como que um resgatador, um herói, um salvador, ele podia parecer tão fraco e desamparado. Porque na verdade as pessoas esperavam que viesse um herói de guerra, alguém que assumisse o controle de um grande exército e saculejasse tudo, virasse tudo de perna para o ar, sacudisse a figueira, derrubasse todas as folhas e acabasse com os reinos da terra. Era essa a visão histórica que eles tinham, a visão histórica das nações, a visão histórica dos judeus. Esperavam que fosse um grande herói, um cara poderoso, forte, como se fosse, por exemplo, Saul, né, o maior de todos. E aí causou espanto às nações que o resgatador parecesse tão fraco e parecesse uma pessoa tão desamparada. E aí nós vamos ver que no 53:1, quando você olha o 53:1, ele fala assim: quem creu na nossa imagem, na nossa mensagem? E logo na sequência ele fala: quem o Senhor revelou, a quem o Senhor revelou o seu braço forte? A força de Deus aqui, ela era manifestada naquela fraqueza aparente. A força de Deus ela era apresentada num desamparo em meio à humilhação, porque foi justamente isso que trouxe a salvação para o povo. Então não é o poder de Deus que ele manifestou no Egito com as 10 pragas, na travessia do Mar Vermelho, ou quando ele dominou Canaã ali, usando o exército de Israel e destruindo tudo. Não, agora mudou. Agora a força de Deus ela estava se manifestando em fraqueza e o aparente desamparo em meio à humilhação e à exaltação do servo. Era isso que esse texto está significando. E quando a gente vai um pouco mais adiante ainda, 53:3,
quando ele fala assim, ó, foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece sofrimento profundo. Então aqui está dizendo o seguinte, que o servo, ele sofreria de modo pleno toda a dor que o pecado e a queda causavam no homem. Toda a dor, toda, absolutamente toda. E o que acontece? O povo não entendia isso. E o povo não entendendo isso, eles olhavam assim, como pode alguém tão fraco e insignificante fazer algo em nosso favor? Então por isso que ele fala assim, ele não compreendeu a nossa mensagem, lá no 3. Ele fala assim, demos as costas para ele, desviamos seu olhar, ele foi desprezado e não nos importamos com ele. Então por isso que as pessoas não se importaram com a mensagem, não se importaram com ele, porque ele era muito fraco, aparência fraca, desamparado, estava ali, sabe, sofrendo, e o pessoal não tinha essa visão, essa compreensão de que ele era o Senhor e que ele estava sofrendo por conta do nosso pecado. Aquele castigo que cabia para mim e para você estava sendo castigado nele, e a morte que deveria ser nossa, ele iria morrer essa morte por cada um de nós, a fim de que todos aqueles que nele crescem fossem perdoados, e uma vez perdoados não sofressem mais, tá, o castigo e muito menos a morte. Então você vê que essa obra ela é fantástica, ela é maravilhosa. E ali ele fala que ele foi ferido por nós, lá no verso 5, ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados, sofreu castigo e recebeu açoites, né? Então aqui fala justamente porque em geral quem recebe castigo e açoite é criminoso, é bandido. E o castigo que ele recebeu é do pecado contra Deus, entendeu? Então Deus castigou nele, que era inocente. Nós éramos os bandidos. Nós, aliás, somos os bandidos quando nós pecamos, porque nós pecamos e afrontamos a Deus. Então ele recebeu esse castigo. E aí ele fala da restauração. E da restauração aqui, na verdade, tem uma semelhança aqui, uma semelhança porque o termo usado no hebraico aqui se refere a shalom. E pode ser traduzido como paz. Então significa que nós vamos experimentar através de Cristo a experiência de ter paz com Deus. Cristo é aquele que restaura a nossa paz com Deus. Porque Deus estava em ira conosco, por causa da nossa rebeldia, do nosso pecado. E quando Cristo sofre todo o castigo e sofre a morte por causa do nosso pecado, Ele nos traz shalom, Ele nos traz a paz. E nós, através dele, passamos a ter paz com Deus. É diferente de a paz de Deus, tá bom? Nós temos paz com Deus. Depois vem a paz de Deus, que é através de Cristo. Quando Cristo diz, eis que eu vos dou a minha paz. A minha paz significa, essa paz significa, no meio da tribulação, no meio da guerra, no meio da confusão, você tem paz porque você sabe quem está controlando a situação. Então a primeira paz que nós recebemos é a paz da reconciliação. É a paz onde a ira de Deus é aplacada por causa do sacrifício de Jesus. Uma coisa interessante aqui que eu achei, é aqui no verso 7 até o verso 8, esse pedaço aqui é o pedaço onde Felipe está ministrando aliás, o eunuco de Candace está lendo, e Felipe vai lá e ministra para ele e acaba se convertendo, beleza? Vamos correr, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Olha lá, Isaías 53:10, na segunda parte do 53:10, a dor que o servo está sofrendo resultaria em grande bem. Por quê? Porque essa dor era por causa do pecado. Então, obviamente que tudo aquilo que ele estava sofrendo era para a reconciliação da humanidade com Deus. E o servo sofreu como um substituto. É isso que esse texto quer dizer. E aqui no 53:11, né, tudo que ele passou em obediência ao Pai. Não foi nada por outro motivo, senão por obediência ao Pai e por amor a cada um de nós. No 54 fala da glória futura de Jerusalém, e aqui tem as promessas de Deus que vão além do regresso do exílio, né, da Babilônia. Se aplica a vinda de Cristo, a ampliação do reino, de modo de incluir a igreja e os benefícios da segunda vinda, onde o Cordeiro fará a grande festa do seu casamento. É o casamento do Cordeiro com a sua noiva, é o casamento do Cordeiro com a sua igreja. Então isso aqui é fantástico, já é a promessa que vem lá no futuro. E no 53, e lá no 54:19, nós temos ali, fala do amor fiel de Deus, né? Que apesar da infidelidade do homem, Deus continua a ser fiel. E ele fala aliança de bênção. Aliança de bênção aliança, é a presença de Deus. As pessoas vinculam a bênção às coisas materiais.
a bênção de Deus, a cura, o emprego, aquilo que eu tenho na minha vida. Não, para. A verdadeira bênção de Deus é a presença do Senhor. É a salvação que Ele nos deu, é o Espírito em amor que Ele derrama por cada um de nós, é a consciência do certo e do errado, é a gratidão a Deus por todos os instantes da nossa vida, é você conseguir enxergar a presença de Deus nas coisas pequenas e ter gratidão pelo seu cuidado amoroso com as nossas vidas, porque a verdadeira bênção é a presença do Senhor continuamente nas nossas vidas, nos ajudando, nos dando luz, sabedoria, discernimento, cuidado, proteção, porque Ele é um Deus misericordioso, é um Deus que gosta e que tem prazer em abençoar os seus filhos. E aí, lógico, depois você pode incluir as bênçãos materiais, beleza? Ficamos aqui então, quanta coisa fantástica, quantas coisas maravilhosas a gente pode aprender nesse texto de Isaías, e eu espero sinceramente que você continue fiel, que você continue lendo e continue divulgando, beleza? Se você ainda não não faz parte do nosso canal aí, se inscreva no nosso canal, acione as notificações, dá o like. Eu fiquei sabendo hoje, você precisa dar o like aqui na mensagem, porque se você não der o like, você não recebe a notificação. Então dá o like ali, põe o joinha ali, tá bom? Contribui com o canal, ajuda a gente aí, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que a graça do Senhor Jesus esteja com você e que você possa divulgar isso para trazer amparo, para trazer paz, para trazer tranquilidade, para trazer graça para a vida das pessoas. Diante de tantas notícias ruins, é tão bom você saber que Deus está cuidando da gente, não é? É tão bom você saber que tem alguém que se importa de verdade com a gente. Então divulgue sempre para os seus amigos, para as suas listas de transmissão. Beleza? Até a próxima. Fica na paz, em nome de Jesus. Beleza? Tchau!